Para a gente falar um pouquinho aí com pais e mães, tranquilizá-los neste momento de pandemia, referente às nossas crianças. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Renata? Obrigada. Obrigada pelo convite novamente. A gente falou aí no último sábado, né, doutora, sobre as questões do novo coronavírus relacionadas às crianças. Pais e mães estão aflitos? A senhora tem sentido isso através das redes sociais, através ali da conversa com os seus pacientes? Tá todo mundo muito angustiado, ainda mais agora que os casos estão subindo, né? A gente está tendo um número aí importante do aumento dos casos. Então acaba que os pais realmente ficam bastante angustiados, com medo. Aí, assim, às vezes tem quadro respiratório, quadro viral, já começa a pensar, será que meu filho está positivado? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Na verdade, tem uma angústia aí bem grande. Muito bem, doutora, deixa eu perguntar, eu tenho uma curiosidade, a gente já tem algum caso, algum registro no Brasil de criança menor de 12 anos que teve coronavírus? Positivo sim, já tem sim. Os dados do Ministério da Saúde já provaram que tem positivo sim. Só que assim, o número de casos hoje que está confirmado, muito provavelmente está de uma certa forma subnotificado, não só no Brasil, né, como o mundo inteiro. Então, assim, ter o número de casos positivos, a gente não pode ter 100% da confiança nessa quantidade de casos. A gente tem que realmente ficar preocupado, independente dos números de casos, porque eu falo o seguinte, que às vezes a gente só se importa quando o número vira um nome, né? Quando vira um pai, quando vira uma mãe, quando vira um irmão, quando vira um filho. Então, assim, eu acho que antes que isso aconteça, a gente tem que realmente fazer as nossas medidas. Crianças do grupo de risco? Crianças, assim, é engraçado que dessa leva, dessas doenças, a criança não é o grupo de risco. Hoje elas não compõem o grupo de risco. Na verdade, as crianças estão totalmente fora e a maioria delas elas são assintomáticas. Só que isso não significa que elas não transmitam. As crianças continuam transmitindo. Só que assim, é o que eu falo, é tudo muito novo, tudo muda toda hora, os estudos estão aí a pleno vapor. Só que hoje o que a gente sabe é criança, a maioria delas é assintomática ou tem sintomas leves, mas elas continuam transmitindo para as pessoas. Existe algum registro de que os sintomas eles podem ser diferentes nas crianças? Então, as crianças elas vêm mais com sintomas mais leves, coriza, tosse, uma tosse mais leve. Alô? Tá ouvindo a gente, doutora? Ah, tá. Coriza, tosse mais leve, às vezes as crianças não apresentam febre, ninguém está apresentando, a probabilidade, assim, a estatística das crianças que apresentam febre não é tão grande, então assim, é realmente ter atenção, né? E esse é um grande fato que é importante, a escola não voltar no momento. Eu sei que tem muitas mães super angustiadas com quem não tem deixar os seus filhos porque precisam trabalhar. Só que assim, agora levar as crianças à escola é muito complicado. Primeiro porque crianças menores de 2 anos, elas não podem usar máscaras, né, por causa de risco de asfixia. E fora que a criança não tem muita noção, vai entrar, vai pegar, vai beijar, vai abraçar. Então assim, isso é complicado. E a criança tem a professora, a criança tem o familiar de casa. Então, isso assim, é um ponto que a gente precisa ter muita atenção e muito critério ao voltar às aulas. Doutora, a gente sabe que as crianças menores, elas mantêm uma rotina de visita ao pediatra por uma questão de saúde preventiva, de acompanhamento e tudo mais. Como fica o acompanhamento dessas crianças pequenas neste momento? É suspenso esse tipo de acompanhamento para evitar uma ida desnecessária até o médico? Como é que tem funcionado? Então, na verdade, cada um está fazendo de uma maneira mais segura para si e para o paciente. As crianças que estão bem, que não apresentam nenhuma alteração, que não está naquela fase da introdução alimentar ou que a mãe não tem problema da amamentação, a gente está espaçando sim essas consultas, para que essa mãe e essa criança não saia de casa para ir para uma consulta. E muitas vezes a gente está dando orientação via online, que hoje o Conselho ele autorizou a gente a fazer esse tipo de consulta e a fazer esse tipo de ajuda nessa época da pandemia, para evitar esse fluxo de pessoas, né, desnecessário. Só que assim, jamais
a consulta por telemedicina vai substituir um exame físico. Então, vamos supor, as crianças que estão com um quadro diferenciado, entre em contato com o seu pediatra, que a gente acaba encaminhando da melhor maneira possível. E assim, evitando com que as crianças sejam expostas, e os pais também. Aquele passeio de carro para a criança matar a saudade de uma atividade, de sair de dentro de casa, pode ou não pode? Não pode, Renata, porque na verdade, assim, o caminho até o carro, qual é o seu caminho até o carro? Você tem um elevador, às vezes você encontra uma pessoa que não está em uso de máscara, e assim, aí você se expõe. Ah, é proibido 100%? Não é que seja proibido, não é recomendado. Então, assim, quanto mais evitar isso, melhor. E outra coisa, crianças no mercado. Por favor, não levem as crianças ao mercado. Não tenham a menor necessidade. Ah, eu não tenho com quem deixar. Mas, às vezes, a gente está vendo no mercado pai e mãe com criança. Então, assim, deixa com um. Ah, mas o meu marido que precisa pagar, ou a minha esposa que está com cartão. Deixa um dentro do carro e a esposa que vá. Para a gente não ter problema. Muito bem, queria agradecer a sua participação mais uma vez, viu, doutora? Eu que agradeço, Renata. Um beijo, Alice, você que está na sala. Vamos convidar o pessoal de casa a te acompanhar no Instagram, doutora. Afinal, você tem dado aí várias dicas para pais e mães, né? Isso, meu Instagram é doutora Raquel Souto. Eu estou subindo assim com bastante dicas. Eu também estou fazendo a consulta online pelo site www.doutoraraquelsouto.com.br. Até que assim, se precisar de alguma dúvida, alguma orientação, que eu acho que no momento a informação de qualidade é a melhor coisa que a gente pode fazer. Tá certo, obrigada, viu? Um beijo, Renata. Tchau. Eu também quero mandar um beijo para Alice, viu? Ela que acompanha sempre a mãe, a doutora Raquel Souto, no Viver Bem. Fica ali ansiosa do quarto, querendo acompanhar, querendo aparecer na televisão. A hora da Alice também vai chegar, viu, doutora? Beijo grande para ela. Um beijo. Tchau. Às vezes é bom a gente falar desses assuntos de forma mais leve, né, Duda? A gente tem, por exemplo, a doutora tem a filhinha pequena que ela sempre tenta conversar, sempre tenta explicar um pouquinho sobre o novo coronavírus. Afinal, a gente precisa aí colocar uma sementinha em cada um para que todos nós façamos a nossa parte, né?